Chegando na sequência, mais uma mensagem de ensinamento bíblico da graça de Jesus. Mas você pode desde já se inscrever no nosso canal, ativar aquele sininho para receber a notificação de todas as nossas novas mensagens. Pode deixar um like no final e compartilhar os nossos vídeos com seus grupos de amigos. Dessa forma, você estará sendo um participante ativo da obra de Deus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo abençoado com o crente Abraão. A palavra de Deus diz assim, no livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para bater as nações diante de sua face, e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, e endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Dar-te-ei os tesouros escondidos, e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu te chamei pelo teu nome, pus o teu sobrenome, ainda que não me conhecesses. Eu sou o Senhor, e não há outro. Fora de mim, não há Deus. Eu te assistirei, ainda que tu não me conheças, para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz, e crio as trevas. Eu faço a paz, e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Destilai, ó céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra, e produza a salvação, e ao mesmo tempo frutifique a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou, que fazes? Ou a tua obra, não tens mãos? Ai daquele que diz ao pai, que é o que geras? E à mulher, que dás à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou. Perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Louvado seja o nosso Senhor. Meu amado irmão e amada irmã, que essa palavra aumente a tua fidelidade ao nosso Senhor, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, minha amada família em Jesus Cristo, povo escolhido e predestinado pelo Senhor para a salvação eterna. Cinto de segurança. Você é contra ou é a favor? Eu espero que você seja a favor. Mas com certeza você tem conhecimento de muitas pessoas que são contrárias ao uso desse dispositivo de segurança, que tem salvo muitas vidas e evitado dor e sofrimento a inúmeras pessoas no mundo. A mente humana, meus irmãos, é um complexo de diversidade de conceitos. E eu, sinceramente, não consigo compreender, dentro do meu complexo, como algo oferecido para a nossa segurança, para a nossa proteção,
contra os males imprevistos da vida, em suma, para o nosso bem, precise ser tornado em lei, com a aplicação de penalidades pesadas quanto ao descumprimento, de forma a comprometer as pessoas com a sua utilização. E ainda assim, muitos ainda o usam reclamando, murmurando e amaldiçoando o que foi criado, justamente para prevenir a morte ou o sofrimento desnecessário. E eu conheço pessoas, meus irmãos, que ainda nos dias de hoje se recusam a usá-lo. E quando passam por alguma operação policial, dissimulam. E ainda falam assim para os ocupantes do veículo. Encosta só o cinto assim, para enganar o guarda. É uma lástima, meus irmãos, que as pessoas não percebam que, na verdade, não estão enganando ao policial, muito menos a Deus, mas a si próprias. E por causa dessa recusa em se proteger, muitos já perderam a própria vida de forma prematura. E muitos ainda perderão. E o curioso é que não há nenhum incômodo em se usar o cinto de segurança. É só ajustá-lo de forma cômoda e ele fica quietinho no lugar dele, cumprindo a sua tarefa, guardando a nossa segurança. Agora, meus irmãos, não é possível que o policial tenha mais interesse na integridade física e no bem-estar das pessoas do que elas mesmas. Mas assim é o ser humano, rebelde, quanto mais por natureza. A grande maioria das pessoas que não conhecem o Senhor com profundidade não creem nele, ou então veem a Deus como um ser mau, outros veem como um ser bonzinho, e a Bíblia como um livro de bênçãos. Esclareçamos já nesse ponto, meus amados irmãos, para que não reste dúvidas, que Deus não é mau e nem bonzinho. Ele é bom e ele é justo. E ele é bom porque ele é justo. Deus nos criou e criou as leis para nos proteger. Mas o homem, com a sua eterna insubordinação, rejeita as leis e mandamentos de Deus e decide trilhar os seus próprios caminhos, se julgando mais sábio do que Deus. Mas quando despenca na ribanceira, aí se revolta contra o Senhor que não o protegeu. Meus irmãos, Deus não tem pena de ninguém. Ele deixa as regras, as ordens e os mandamentos para nós cumprirmos. Tudo para nos proteger, mas ele não aceita o descumprimento, que em síntese, meus amados irmãos, é o pecado. Salmo 34, 8. Provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Depois, Salmo 101. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, e não nós, a nós mesmos. Somos povo seu, e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Depois, Lucas 18, 18. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna?
Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Meus irmãos, consideremos também que a Bíblia é um livro de bênção, sim, de forma direta ou indireta. Mas então, como pode haver maldição bíblica? Muito bem, vamos esclarecer também. A palavra de Deus é pura bênção em sua essência. E dentro desse mesmo conceito, o Senhor nos previne contra o mal que pode nos sobrevir devido ao nosso descumprimento das leis e orientações dele. Essas são as bênçãos indiretas. As pessoas se recusam a seguir o caminho de Deus, então sofrem com as maldições. É como no caso do cinto de segurança que acabamos de comentar, em que as pessoas recomendam dizendo: use, senão você pode se machucar, pode se acidentar e até morrer. E as pessoas não se importam. O Senhor nos apresenta o caminho e nos diz: faça assim, senão pode te acontecer isso e mais aquilo. E as pessoas ignoram o princípio da frase, ou seja, o faça assim, senão. Porque já estão determinados a não cumprir com as ordens de Deus e se concentram apenas no final da frase. Quer dizer, não pode te acontecer isso e mais aquilo. E então buscam ocasião para dizer que Deus é mau. No trecho que vimos ao início, meus irmãos, temos a Deus falando através do profeta Isaías ao rei Ciro, prometendo e assegurando conduzi-lo a vitórias e afirmando que ele é o único Deus verdadeiro. Deus também nos revela que ele cria a luz, mas também cria as trevas. Que ele faz o bem, mas também faz o mal. E há daquele que contende com o Senhor. E o que mais vemos, meus irmãos, nos dias de hoje, são pessoas se rebelando e contendendo com Deus. Inclusive dentro do meio evangélico, que se supõe ser a população com o maior conhecimento de Deus. Jesus veio a este mundo, meus irmãos, com a missão de cumprir e abolir a lei de Moisés, para nos resgatar do jugo pesado imposto pela lei. E a palavra de Deus nos deixa bem claro que todos aqueles que vivem ainda pela lei de Moisés estão debaixo de maldição. Mas por que maldição? Porque ninguém jamais conseguiu cumprir com a lei na sua íntegra. E ainda porque estão rejeitando a graça que o Senhor Jesus nos trouxe. Essa graça, meus irmãos, que contém um fardo suave e um jugo leve. Então, seguem a lei de Moisés para se submeter às proibições e ordenanças da lei mosaica. E ainda, meus irmãos, porque estão rejeitando o sacerdócio de Jesus para viver ainda sob o sacerdócio de Moisés. E desprezando o único caminho para a salvação, que é a graça de Jesus. Estão vivendo no judaísmo, mesmo sem serem judeus, e desprezando o cristianismo, que é de Jesus. Em suma, estão negando a Jesus e a sua obra. Essa obra sacrificial, realizada em nosso favor, em prol da nossa salvação. Eu, sinceramente, meus irmãos, não compreendo porque as pessoas se submetem a esse regime doutrinário
Esse regime que foi criado exclusivamente para os judeus entrarem na Terra Prometida e que já foi extinto há mais de 2000 anos, conforme nos ensina a própria Bíblia. Mas creio que existem pessoas, meus irmãos, que devem pensar assim: bem, como Deus escolheu os judeus, vamos praticar o judaísmo. Assim, na hora do juízo final, disfarçamos e nos infiltramos no meio do grupo dos judeus e Deus nem vai perceber. Ou quem sabe, Deus vai pensar que somos judeus também. Meus irmãos, primeiramente, esclareçamos que os judeus foram escolhidos não por causa do judaísmo, mas porque Deus os amou. E amou porque amou. Afinal, o nosso Deus é um Deus de amor. E também devido às promessas que ele havia feito aos antepassados daquele povo. Esclareçamos ainda, meus irmãos, que Deus sonda os corações e não se deixa escarnecer. Não creia, meu amado irmão, minha amada irmã, que você é mais inteligente do que o Senhor. Não se intitule mais sábio do que Deus, nem mais vivo do que o Deus vivo. Não assine a sua própria condenação. Gálatas 3:10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Depois, Atos 14:10. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Depois, Mateus 11:28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glórias a Deus. Depois, Hebreus 7:26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como sumo sacerdote, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento, que veio depois da lei, constitui ao Filho perfeito para sempre. Glórias a Deus. Depois, Hebreus 8:1. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade. Depois, Hebreus 8:6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de uma melhor aliança, que está confirmada em melhores promessas. Porque se aquela primeira for irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para a segunda. Porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor,
em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Não segundo a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquela minha aliança, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Louvado seja o Senhor. Meus amados, Deus também nos adverte quanto às maldições que podem incidir nas vidas de quaisquer pessoas que acrescentem conteúdo ou excluam trechos contidos nas Escrituras Sagradas. No entanto, o que mais vemos nos dias de hoje, meus irmãos, são pessoas tentando modernizar e humanizar a palavra de Deus. E outros ainda tentando distorcê-la para atender a interesses pessoais ou para desviar as pessoas das verdades de Deus. Como temos tratado amplamente nos vídeos de teologia da graça. Sobre a vida dessas pessoas, meus irmãos, a maldição é certa. Mas aí você pode pensar, mas como é que não lhes acontece nada? E eles seguem prosperando nesse caminho do erro? Muito bem, meu amado irmão, minha amada irmã. Vamos compreender que Deus não tem pressa. Deus não tem pressa de nada. E Ele está no controle de tudo, até mesmo do tempo. Então, mais cedo ou mais tarde, a maldição chega. A palavra de Deus nunca falha. O Senhor vela pela sua palavra para cumprir, sejam bênçãos ou sejam maldições. Apocalipse 22, 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que, se alguém acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Depois, Mateus 5,18. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota, nem um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Sejamos grandes, meus irmãos. Vemos ainda, nos dias de hoje, muitas pessoas usando o crucifixo no peito, principalmente os da igreja romana, e se benzem, fazem o sinal da cruz, e em seguida beijam a mão ao passar diante de um templo católico. E também, meus irmãos, em várias congregações evangélicas, a cruz é usada como tema de fundo. Isso é uma demonstração clara de desconhecimento bíblico, porque a palavra de Deus nos ensina que a cruz é um símbolo de maldição. Já vimos um versículo agora, recentemente, que apresentava isso. Jesus se fez maldição por amor de nós, para que nós amemos a Ele, apenas a Ele, e não a cruz, ou ao madeiro, que Ele usou para nos salvar, para nos resgatar da maldição que pairava sobre nós. Gálatas 3:13.
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Depois, Hebreus 12, 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Glórias ao nosso Senhor. Meus irmãos, Deus não aceita a idolatria, porque significa trocar o Deus verdadeiro, santo e fiel por um falso Deus, uma obra de escultura ou uma fantasia do homem ou do inimigo. E ele nos adverte em sua palavra de que há maldição reservada não apenas para os que se entregam a essa prática do maligno, mas também para os seus descendentes até a terceira ou quarta geração. Porque ele deixa claro que os que assim procedem não o amam, mas o odeiam. No entanto, meus irmãos, ele promete bênçãos sem medida aos que o amam e seguem os seus mandamentos. Êxodo 21. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Glórias a Deus. Depois, Gálatas 5:19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. Meus amados, uma grande parte do povo evangélico sonega os dízimos que são do Senhor. Ou seja, roubam a Deus porque amam mais ao dinheiro do que ao Senhor, que lhes concede o dinheiro e tudo que eles têm. Esse é um assunto deveras polêmico, quando não deveria ser. As pessoas não compreendem que Deus não precisa do nosso dinheiro, até mesmo porque Ele é o dono de todo o ouro e de toda a prata existente no mundo. Mas a obra de Deus, sim. A obra de Deus precisa do nosso dinheiro e da nossa participação. Jesus disse: ide pregai o Evangelho. Mas nem todos têm o dom ou a disposição para ser um pregador ou um missionário. Então, deveriam cumprir
com a ordem de Deus, apoiando os que assim o fazem. As pessoas não entendem que a devolução dos dízimos é o único mandamento em que o Senhor nos permite prová-lo. E que aos que são fiéis e cumpridores, o Senhor não permite que nada lhes falte. O Senhor lhes concede provisão total. As pessoas não entendem, meus irmãos, que após o fim da vida, o que pode acontecer a qualquer momento com qualquer um de nós, eles não vão estar com o dinheiro que ajuntaram, mas vão estar com o Senhor se forem fiéis cumpridores, ou vão estar sem o Senhor se forem fiéis. E o seu dinheiro, o seu patrimônio, ficará neste mundo presente, para disputa e briga entre os seus herdeiros. Não é sem propósito que Jesus nos adverte e recomenda para juntarmos tesouros no céu e não na terra. Malaquias 3:7. Desde os dias de vossos pais os desviastes dos meus estatutos e não o guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. E por causa de vós, repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Depois, Mateus 6,19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Meus irmãos, existem pessoas que dizem assim: eu não vou dar o meu dízimo para esse pastor. Esclareçamos, irmãos. Primeiro, o dízimo não é nosso, é de Deus. Então não podemos nós deliberar e decidir sobre o que não nos pertence. Até mesmo porque o Senhor já decidiu por nós. E depois, compreendamos, irmãos, que nós entregamos os dízimos na mão do pastor, um homem mortal. Mas quem os recebe é o próprio Senhor, o Deus vivo e imortal. Agora, se você tem dúvidas quanto à integridade moral do pastor e ao uso que ele está fazendo dos dízimos e ofertas, a ponto de não querer entregar nas mãos dele os seus dízimos, é possível que você esteja na congregação errada, depositando o teu dinheiro no saquetel furado. Fale com o Senhor. Agora, se o pastor vive do dinheiro dos dízimos, não temos nós que deliberar
sobre o que já está decidido pelo Senhor, que disse: os que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Hebreus 7, 8. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos. Depois, Ageu 1, 5. Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos. Semeais muito, e recolheis pouco. Comeis, porém não vos fartais. Bebeis, porém não vos saciais. Vestivos, porém ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o num saco furado. 1 Coríntios 9, 7. Quem jamais milita à sua própria custa? Quem planta vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não se alimenta do leite do gado? Digo isto eu, segundo os homens, ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Porventura, tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito: porque o que lavra deve lavrar com esperança, e o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante. Se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não, e mais justamente nós? Mas nós não usamos deste direito. Antes, suportamos tudo, para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo estão junto no altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Glórias a Deus. Não se surpreendam, meus irmãos, com as maldições bíblicas, pois o próprio Deus amaldiçoou a Caim pela morte de Abel. O Senhor também deixou em sua instrução ao povo de Israel, com relação aos seus mandamentos, a bênção e a maldição. A bênção para os que fielmente seguirem os seus estatutos, e a maldição para os que se rebelarem contra as ordens dele. E esse princípio, meus irmãos, está valendo até os dias de hoje. E a prova disso é que no livro de Apocalipse, no trecho que veremos em seguida, consta que apenas no céu, no paraíso, na Nova Jerusalém, onde nós, os salvos, estaremos diante de Jesus, todas as maldições serão definitivamente encerradas. As pessoas não querem saber de Jesus, de Deus e das suas leis. E veja o estado em que o mundo se encontra nos dias de hoje. Jesus, que muitos têm como um Deus de amor, desconhecendo que Ele é o mesmo Deus Criador, que nos amou desde o princípio, também amaldiçoou. Gênesis 4, 9. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. E agora maldito és desde a terra, que abriu a sua boca para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra,
não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Depois, Levítico 26, 13. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar eretos. Mas, se não me ouvirdes, e não cumprirdes todos estes mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, para invalidar a minha aliança, então eu também vos farei isto: porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que consumam os olhos e atormentem a alma. E semeareis em vão a vossa semente, pois os vossos inimigos a comerão. E porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante de vossos inimigos, e os que vos odeiam, de vós se assenhorarão, e fugireis sem ninguém vos perseguir. Deuteronômio 11, 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos mando. Porém, a maldição, se não cumprirdes os mandamentos do Senhor, vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. E será que, quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a que vais para possuí-la, então pronunciarás a bênção sobre o monte Gerizim e a maldição sobre o monte Ebal. Apocalipse 21, 2. No meio da sua praça, e de um e de outro lado do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. Depois, Mateus 21, 18. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Depois, Provérbios 3, 33. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos abençoará. Pois bem, meus amados irmãos, como vimos durante todo o decorrer desta ministração, a Bíblia contém muitas promessas, em sua maioria bênçãos, mas ela também contém maldições. Ocorre que as maldições, meus irmãos, não são para nós, são para os ímpios e os rebeldes, os descumpridores das leis do Senhor. As bênçãos da Bíblia, essas sim, são para nós que amamos e somos fiéis ao nosso Senhor Jesus. Nenhuma maldição chegará às nossas tendas, porque somos abençoados com o crente Abraão. Todos sabemos, meus irmãos, que este século presente não é um mar de rosas, porque ainda não é o paraíso, mas é um teste para cada um de nós, uma oportunidade única para provar não a Deus, que nos conhece no nosso mais íntimo, mas ao mundo espiritual, a nossa fidelidade, dedicação e amor somente e exclusivamente a Ele.
Observe a sutileza desse detalhe, meus irmãos. Deus nos ama tanto que deixou na sua palavra bênçãos, muitas bênçãos, e também as maldições, para que tomemos ciência e as evitemos. Então a Bíblia é a nossa diretriz de vida, o nosso cinto de segurança, para que não caiamos em alguma armadilha do mal. Mas o Senhor também nos indica que logo, num futuro bem próximo, não haverá mais maldição, nem dor, nem pranto, nem sofrimento, para nós que somos dele e nos mantemos fiéis a ele. Graças ao Senhor. Dê sempre graças ao Senhor, meu irmão, porque por ele fomos escolhidos e predestinados para vivermos a vida eterna com ele. Então, aí sim, o nosso futuro será apenas bênção, paz, amor e louvor ao Senhor. Mas, meus amados irmãos, nem precisamos esperar por este dia. Fiquemos, desde agora, na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado, exaltado e glorificado, magnificado seja o nosso Senhor Jesus. Amém.